aí, a gente fez recentemente, no final do ano passado, uma live com alguns gestores também falando sobre fundo de tijolo, né? Que uma das principais perguntas, teses levantadas na época foi a alavancagem dentro dos fundos de tijolo. E eu quero entender de vocês sobre a alavancagem dentro dos fundos de papéis. Por exemplo, em que momento que ela pode ser benéfica? Primeiramente, se é importante ter alavancagem em fundo de papel, ou em segundo momento, em qual momento que pode ser benéfica ou prejudicial para o fundo ter uma alavancagem em um fundo de papel? Tá, vamos lá, tem algumas questões. Primeiro, descasamento entre pipeline e oferta. Então, pensa que eu tenho aqui um pipeline de CRIs que eu acho que é muito bom e eu não tenho esse dinheiro. Fala, putz, mas sei lá, futuro, ou posso estar fazendo uma emissão agora, ou pretendo fazer uma emissão daqui 2, 3, 4, 5 meses, e preciso liquidar esse pipeline porque o tomador de recursos precisa desse dinheiro para alguma coisa. Então, a questão temporal de descasamento de caixa. Ou você pode achar que você está formando uma carteira numa taxa que é superior à taxa, ou a alavancagem é muito barata, então as operações ali de alavancagem que a gente fez, por exemplo, elas tinham no começo um custo de CDI, mas chegou a custar até CDI mais 0,45, se eu não me engano, a mais barata. Para a gente é muito barato, então, independentemente de descasamento de caixa com pipeline, eu acho que é um dinheiro muito barato que a gente ficou muito confortável, dado o nível de risco de crédito da nossa carteira. Então, assim, também, se alavancar um fundo high yield, putz, entendeu? Porque difícil, né? Faz menos sentido na minha opinião. Agora, se alavancar um fundo mais high grade, que você tem bastante tranquilidade ali no risco de crédito daquela carteira, putz, sei lá, comprei aqui um papel a CDI mais 2, que eu acho que tem um risco de crédito muito bom, e tomei dinheiro a CDI mais meio. Então, assim, tem que olhar também, lógico, o nível de alavancagem do fundo. Então, hoje eu acho que eu não conheço nenhum fundo que tem mais do que, sei lá, 15% do PL em operação compromissada, então também acho que o pessoal está fazendo, mas não é que o pessoal está alavancando uma vez PL, não é nada disso. O pessoal acho que foi mais para descasamento de caixa, que, pelo do nosso lado, que a gente fez, foi mais para colocar para dentro o pipeline que a gente achou que fazia sentido, e conforme a gente faz emissão, ou até com o próprio fluxo de caixa do fundo, a gente vai diminuindo essa alavancagem, mas no final do dia é isso, é uma alternativa aí, é um caixa para você conseguir equilibrar o seu pipeline com dinheiro que às vezes você não tem. Eu acho que poucos gestores fizeram isso com a intenção de alavancar retorno. Assim, acho que a maioria fez mais por descasamento de caixa mesmo. Show, entendi. E assim, na tua opinião, tem algum percentual relevante em relação ao PL que, putz, passou de 25%, 30%, 40%, já é algo que fica preocupante dentro de um fundo imobiliário? Ou não? Isso vai de fundo a fundo, caso a caso? Eu acho que é mandato, né? Muito do que você vende para os seus investidores. Então, assim, esse aqui é um fundo de risco mais comportado, isso aqui é um fundo que eu vou buscar de retorno, o que eu vou buscar de risco, é mais mandato. Você pode ter, sei lá, eu adoraria, por exemplo, como investidor, investir num fundo high grade alavancadíssimo, por exemplo. Pô, alavanca aí uma vez PL um fundo high grade. Sei lá, eu como investidor gostaria, mas não sei, é mandato. Então é tudo, assim, você falou para o seu investidor que você ia fazer isso? Como você comunicou? O que você espera com essa alavancagem? Então acho que é muito caso a caso, e outra coisa é o seguinte, né? Qual que é o prazo dessas operações compromissadas? Então tem lá, geralmente tem de 3 meses até um ano. Você pegar uma janela ruim de mercado em que você não consiga rolar a compromissada, ou você fala, putz, agora eu preciso do caixa para pagar essa compromissada, vou ter que a mercado vender ativo do fundo, por exemplo. E aí é um momento ruim para você vender ativo. Então você fez uma compromissada para gerar valor e acabou destruindo o valor, porque aquele CRI que você comprou a, sei lá, IPCA mais 6, você foi ao mercado e teve que vender a 7, sei lá. Então tem essas questões que precisa ficar de olho. Eu acho que esse é um tema muito recente, né, assim,
na indústria, né? Não existia essa alternativa há, sei lá, 3 anos atrás, algo que começou há pouco tempo e veio para sofisticar, veio para ajudar o gestor. Então, hoje essas operações elas são muito mais usadas, concordo com o Caio, muito mais para fazer gestão de caixa do que necessariamente alavancar retorno, né? Então, o que a gente acredita é que o nível de alavancagem dos fundos ainda é bastante reduzido. A gente aqui hoje, pela dinâmica de mercado e pelo perfil dessas operações compromissadas, a gente limitou a 10% do nosso patrimônio. E o Caio trouxe um ponto importante. Num fundo que tem grande parte do patrimônio dele com operações que a gente entende que são operações mais líquidas, que num limite extremo, e a gente tivesse que vender, a gente teria mercado para elas. Agora, parece ser hoje, pelo formato da compromissada, que tem um prazo curto, né, de 3 meses, sei lá, no máximo 1 ano, e você tem hoje poucos players que fazem esse tipo de operação, parece ser arriscado hoje um fundo ter um nível de alavancagem acima de 30%, e se esse fundo não tiver só operações líquidas lá dentro, parece ser estranho, assim, a gente olharia com muita cautela esse fundo, mas pelo menos que eu tenho conhecimento, eu não vejo nenhum fundo hoje com essa característica. Então, acho que é um ponto aqui para os investidores de atenção, mas hoje muito mais aproveitarem e de fato ficarem satisfeitos aqui com a sofisticação da indústria do que necessariamente aqui como um ponto de risco extremo que talvez o investidor não saiba o que esteja acontecendo. Tá? E é uma resposta também, né? O próprio investidor, porque toda vez que você vai fazer roadshow do fundo, uma das perguntas é, tá, quanto tempo para alocar o fundo? Você vai ficar quanto tempo com dinheiro em caixa? No caso da compromissada, o ativo já está lá dentro, né? Você fala, não vou ficar com tempo nenhum, vai durar um dia, o caixa chegou aqui, eu vou tirar a operação compromissada aqui, então o fundo já está alocado, né? Então é uma resposta também para uma pergunta que o investidor faz. Porque tiveram casos de fundo que ficaram muito tempo, né, para alocar o dinheiro da oferta. E aí o investidor se frustrou e é uma pergunta constante. Lá fora, quando você olha os REITs nos Estados Unidos, você tem os REITs que só investem em dívida também, grande parte desses REITs, eles operam com 2, 3 vezes a alavancagem do PL deles, assim. Então, que é um mercado bem diferente do nosso, né? Então, as operações lá são geralmente o passivo, a compromissada é casada com o prazo do ativo, você tem um risco de liquidez muito menor do que existe aqui, mas é só para trazer aqui também um exemplo do que acontece lá, que por mais que tenha subprime, que foi um puta aprendizado para a indústria lá, que com certeza aqui não aconteceria o mesmo, ainda assim esses fundos operam com um nível de alavancagem bem elevado e vem entregando um retorno interessante aí nos últimos 10, 5 anos. Entendi.